pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Quali Club. Continuando nossos estudos sobre o livro Risk Management Handbook. Hoje é o módulo 6, a composição de alguns capítulos. E o tema de hoje é governança das organizações de saúde, algumas questões jurídicas, implicações jurídicas que ajudam, muitas vezes, a empresa a minimizar. E aqui hoje o foco vai ser essa ponte entre a gestão de risco e a governança. Alguns aspectos que o livro traz relativas à introdução da governança e essa ponte com risco está fundamentada no sucesso, né, que a organização ela busca. A ideia de você ter uma governança, ela já por si só já permite que a gente busque uma estabilidade dos processos, ou seja, uma segurança uma segurança jurídica que nos permita dar uma longevidade à empresa. Então, não tem como a gente pensar, né, já a gestão do risco desassociada à governança, porque se os riscos estão ali e eles podem levar a empresa de repente a ter problemas, a melhor forma de você garantir que esses riscos eles estejam realmente bem controlados é através da governança. Então, a governança vai ser justamente, vai proporcionar justamente essa capacidade de se tomar decisões corporativas de forma que a gente consiga, ao longo dos anos, ter um resultado sempre mais positivo. Então, nesse sentido, as organizações elas acabam sendo dirigidas, monitoradas, envolvendo os proprietários, conselhos de administração. Hoje eu vou olhar muito para esse grupo de pessoas, essas pessoas que estão ali no processo da gestão, na alta cúpula da gestão. No livro da Roberta, da doutora Roberta, ela sempre pronuncia muito o conselho, mas a gente vai também traçar um paralelo com a alta direção da empresa. E aí, claro, no setor de saúde, a governança ela vai estar focada, em especial, na segurança do paciente e a qualidade assistencial. Então, vamos lá. Pensando aqui no papel da governança na gestão dos riscos, a gente tem aqui uma estrutura que precisa ser sólida, tá? Ou seja, se a sua governança não for uma governança que tenha realmente uma estrutura sólida, como a gente já tratou dessa estrutura no livro de Clinical Governance, e aí eu recomendo que, se você não está lembrado, já pode acessar nosso canal no YouTube. Lá você tem acesso a todos os episódios, incluindo esses de governança clínica. Dentro desse aspecto, uma governança sólida, ela vai ser uma base importante para a gestão de risco, porque não adianta nada eu criar FEMEA, eu desenvolver mecanismos de alerta, eventos sentinela, se no final das contas eu não tiver uma governança capaz de dar conta de toda essa informação. Então, o conselho de administração, e aí quando eu falar conselho de administração, pode se entender também como a direção da empresa. Eu vou falar de conselho de administração porque o livro realmente ele aponta para o conselho de administração. Mas entenda que a gente vai ter aqui um olhar também para a diretoria da empresa. Certo? Então, a ideia do conselho de administração é tentar fazer com que a gente, primeiro, já traga essa visão para dentro das políticas. Então, o conselho de administração ele precisa aprovar e supervisionar as políticas de gestão de risco para que essa gestão ela tenha a cara da administração, da alta direção, e também faça com que ela se comprometa com essa gestão de risco. Ela dá também ao Conselho de Administração, ela vai dizer também o tom do topo, ou seja, como é que a gente quer a cultura de segurança
e a cultura de risco dentro da empresa. Ou seja, se a gente está estabelecendo aqui o que para a gente o risco que a gente quer correr, então é preciso que a alta direção ela seja capaz de definir essas fronteiras, onde a gente vai estar permitindo situações de risco ou outros que a gente entende que a gente não quer correr, esse risco aqui ele não vai ser aceito, ele tem que ser eliminado. Então, nessa leitura que a alta direção faz, ela vai justamente trazer esses pontos e me permitir que a própria organização comece a entender eles e colocá-los em prática. Um outro ponto importante que a alta direção precisa estar ciente é que ela deve garantir recursos para a gestão de risco. A gestão de risco não vai ser algo que vai sair de graça. Ela vai ter um custo, porque mesmo que você tenha pessoas já estejam na folha de pagamento, o fato de você direcionar ela para alguma atividade da gestão de risco já é custo, porque ela poderia estar fazendo essa atividade, uma outra atividade. Então, ela está ali consumindo horas para fazer a gestão de risco. Isso já é recurso. Mas, muitas vezes, há uma necessidade de se criar mais artifícios para que você tenha realmente uma gestão de risco mais robusta. Câmeras, às vezes precisa de câmeras, às vezes você precisa de um software mais adequado, o software que você tem não é tão confiável, ou ele não permite que a gente tenha uma boa qualidade nos dados. Então, tudo isso são investimentos que a empresa ela precisa medir se esses investimentos eles são necessários por conta justamente dessa busca por uma gestão de risco que permita a ela a segurança de evitar riscos jurídicos. Por fim, também a alta direção ela precisa estar preocupada com os indicadores. Não tem como a gente pensar a gestão sem indicadores, a gente tem que fechar o PDCA, é necessário que o PDCA ele seja totalmente cumprido, e aí se você não tem os indicadores, como é que você vai estar controlando como é que você está controlando se aquelas atividades elas vão realmente estar sendo monitoradas e se realmente os riscos não estão acontecendo. Então, esses indicadores, eles permitem te mostrar a saúde do seu programa de gestão de risco. Outro ponto importante é que é saudável que a alta direção ela faça esse papel de prestar contas aos níveis da empresa. Isso demonstra, primeiro, o engajamento da própria alta direção e também mostra que ela está preocupada com esse tema dentro da sua empresa. Então, se ela mesma busca apresentar aos seus próprios colaboradores os indicadores de gestão, isso já traz consigo várias mensagens que são necessárias para as pessoas que estão na sua empresa. Então, é muito saudável que você mesmo não delegue isso, não cometa esse equívoco de delegar para uma outra equipe. Faça você que é diretor, você que é administrador do conselho, faça você mesmo a prestação de contas, apresente os indicadores, apresente as coisas que aconteceram, as ocorrências, né? E isso com certeza vai gerar um engajamento bacana. Outro ponto importante é assegurar a integração da gestão de riscos ao planejamento estratégico. A gente não tem como desassociar uma coisa da outra. O planejamento estratégico ele é um planejamento que ele busca uma sustentabilidade da empresa e o risco ele vai pelo mesmo caminho. E, naturalmente, quando você define o planejamento estratégico, você também está tentando eliminar riscos. Então, essa associação dos riscos com o planejamento estratégico, com certeza vai permitir uma melhor
o melhor engajamento da equipe e também um alinhamento com todas as perspectivas do planejamento estratégico. Bom, falar um pouco sobre a governança na saúde, no contexto brasileiro, alguns elementos a mais que ainda não foram ditos. Hoje a gente tem no modelo brasileiro o sistema de saúde suplementar e complementar, além do SUS, né? Então, a gente tem hoje um modelo que consegue chegar a todos os brasileiros, nem todos os países eles têm essa condição. O próprio Estados Unidos mesmo não consegue atender 100% da sua população no sistema de saúde. E o Brasil ele tem, mesmo que ainda não seja o melhor do mundo, com a melhor condição de saúde, mas ainda é algo que consegue chegar a todos os brasileiros. Entretanto, pelas questões econômicas, a gente sabe que no caso do SUS ainda existem muitos desafios com relação aos riscos de segurança. Mas, olhando para o lado mais da iniciativa privada, nós vamos ter a regulamentação da Anvisa e da ANS, que vão estabelecer aí diretrizes de governança, buscando sempre a transparência, a prestação de contas, a gestão de risco e a responsabilidade corporativa. Então, aos poucos, a governança e a gestão de riscos elas foram sendo absorvidas pelas legislações e sendo trazidas para dentro do cenário das empresas privadas. A própria ONA também é um mecanismo que busca trazer para dentro do processo empresarial esses aspectos de governança e de risco. E aí alguns desafios equilibrar a sustentabilidade financeira. A gente sabe que, infelizmente, o modelo econômico da saúde no Brasil é um modelo desafiador, porque você tem uma alta dependência dos planos de saúde, que são os grandes pagadores. Há uma cultura estabelecida de que a saúde suplementar, complementar, ele é acessível desde que você pague. Então, e sabemos que as mensalidades, as parcelas do plano de saúde não são parcelas baratas. Em relação ao que o brasileiro ganha, temos uma distância muito grande, então, ou seja, acaba sendo um peso muito grande você ter plano de saúde. E aí que o SUS, como atinge a todos os brasileiros, você não tem jeito. Se você não tiver um plano de saúde pela empresa, normalmente dificilmente a pessoa vai ter um plano particular. Tem casos, eu conheço alguns, pessoas que têm seu plano particular, sim, e paga a parte para poder ter acesso a essa saúde de maior qualidade. Mas isso é uma minoria. No Brasil, o efeito da perda de emprego, os efeitos econômicos no modelo brasileiro, eles causam um impacto muito forte na área da saúde, visto que as empresas buscando reduzir custos e buscando ter uma rentabilidade que justifique suas operações, ela vai buscar planos de saúde mais barato, ela vai ou cortar os planos de saúde, ou deixar isso com um peso maior para o empregado, diminuir o peso da parte dela, ela fazer com que o empregado pague uma parcela um pouco maior. Todas essas medidas, isso acontecem e vão causando impacto no faturamento dos planos de saúde, que, por sua vez, precisam repassar. É o que a gente chama de efeito dominó. Um problema econômico gera um problema na empresa, a empresa acaba buscando cortes de custo, e isso
às vezes cai sobre os planos de saúde. Os planos de saúde, por sua vez, vão tentar reduzir custo e aí vão tentar diminuir rede de credenciamento, ou então trabalhar com tabelas menos vantajosas. Tem planos de saúde que eu tenho alguns depoimentos de clientes, de empresas, que falam que impressionante, o plano de saúde X, não vou falar o nome, que trabalhava com 32% da tabela Brasíndice, hoje está trabalhando com valores abaixo da tabela Brasíndice, desistiu da tabela Brasíndice, agora tem tabela própria para os itens. Então, quer dizer, ao invés de a gente ter um crescimento econômico, a gente vê uma situação de o desafio financeiro de sustentabilidade tem sido gigante. Por sua vez, o olhar para a rede credenciada aumenta, as auditorias e a busca por realmente diminuir custo aumenta, e isso vai vir até a empresa, né? E que, por sua vez, vai ter que repassar isso também. Então, é o que a gente chama de efeito dominó mesmo. Então, a própria pandemia mostrou muito a como a gente ainda tem, e da pandemia para cá vem sendo cada vez mais exposto esse problema. Então, como seria a gestão, a governança, com olhar na gestão de riscos para organizações com fins lucrativos? Primeiro, entender o que é uma governança, o que é uma organização com fins lucrativos. São as empresas privadas que possuem acionistas ou donos que recebem dividendos. Uma organização com fins lucrativos, ela tem uma característica de distribuir dividendos. E aí, né, claro, há uma busca constante pelo resultado positivo da empresa. Então, o foco acaba sendo muito em maximizar lucro. Então, se a gente não quer o risco jurídico, é porque a gente não quer ter que pagar por indenizações processuais. Se a gente quer ter um foco grande na área de risco, é porque a gente não quer ter perdas e também não quer aumentar o custo. Então, muito do foco, não estou dizendo que são todas as empresas assim, mas a maioria vai ter esse olhar, né, do maximizar o lucro. Tá? Então, alguns exemplos, as grandes redes, né, Rede Dolo e Hospital Mater Dei, Notre Dame, são grandes empresas que estão ali também, claro, não estão deixando a assistência de lado, mas sabendo que o objetivo é realmente ter a maximização dos lucros. E essas empresas, elas são sociedades anônimas, podem ser limitadas também, mas com foco de buscar o resultado financeiro sem necessariamente perder o foco no lucro. Então, é um desafio manter a qualidade sem perder, sem ter prejuízos, visto que, como eu falei, a situação atual econômica no Brasil está bastante delicada, e manter essa balança equilibrada não está sendo fácil para ninguém. Então, a qualidade e a segurança, elas são exigidas por lei, mas a gente sabe que dentro das empresas particulares é necessário que a gente busque esse equilíbrio. Então, regulamentos, padrões, eles vão ter que ser seguidos, mas tentando manter esse foco no equilíbrio econômico. Esse equilíbrio econômico é natural e vai existir. Bom, agora vamos olhar o lado de uma organização sem fins lucrativos, né? Uma organização sem fins lucrativos não é que ela não dê lucro. Ela não tem acionistas, ela não tem conselheiros, mas elas não distribuem lucro. Elas têm lucro, mas elas não distribuem. É diferente com fins lucrativos. Com fins lucrativos não significa que ele tem lucro e distribui para os donos uma parte ou todo o lucro.
No caso de uma organização sem fins lucrativos, não é que ela não tenha lucro, ela tem que buscar o lucro também. Tá? O pessoal confunde muito. Ela não distribui, tá? Ela não pega, ó, sobrou aqui 50 mil, pode distribuir entre os sócios. Não, no caso de organização sem fim lucrativo, aquele dinheiro fica para reinvestimento e melhorias. Então, aí já muda um pouco o foco, não é que a ideia é cumprir o propósito social. Então, sabendo que não vai haver a distribuição de lucro, naturalmente vai se deixar o resultado positivo para novos investimentos e aplicações em, de repente, governança, em gestão de risco também. Então, essas organizações sem fins lucrativos acabam tendo uma vantagem em relação às privadas, porque a obrigatoriedade de ter que pagar o lucro, ela não tem. Né? Então, é o caso de muitas das santas casas de misericórdia, hospitais filantrópicos, associações beneficentes, que estão aí há alguns anos. Tem santas casas aqui que tem mais de 300 anos no Brasil. Tem santas casas que são da época do Império, por exemplo. Então, essas organizações vivem até hoje através, justamente, além das doações das ajudas, mas também de uma boa gestão de risco e de governança. Então, claro, para você ser uma organização sem fins lucrativos, elas devem obter o certificado, e o foco da governança acaba sendo, além da qualidade, né, a acessibilidade, em alguns casos, preços muito mais acessíveis, justamente priorizando maior, com mais afinco a segurança do paciente e a qualidade do atendimento. Mas vamos olhar agora para o conselho. Tá? Já entendemos, então, a questão do risco, da governança, dentro dos aspectos do risco. Já entendemos agora as posições da empresa com fins lucrativos. Agora vamos entender o papel dos membros do conselho, as pessoas que tomam decisão dentro dessas empresas, com ou sem fins lucrativos. Primeiro ponto aqui, que é um dever legal, tá? Inclusive da legislação, é o dever de diligência, que é o dever que diz que você deve agir com cuidado de uma pessoa normalmente prudente em situação semelhante ou no melhor interesse da corporação. Ou seja, você deve agir sempre em prol do que é melhor para a empresa. Isso olhando não somente o aspecto do lucro, mas também os aspectos jurídicos e também os aspectos de risco que podem estar ali tangenciando a gestão. Então, nesse dever de diligência, esse olhar para a gestão, ele tem que ser um olhar holístico, ou seja, um olhar que possa permitir uma análise abrangente de todos os aspectos, porque quando a gente fala de finanças, a gente já tem aí um peso grande dos médicos, dos materiais Matimed, ao mesmo tempo que quando eu vou para o lado da qualidade, a gente já tem o aspecto dos custos puxando a balança para o outro lado. Então, entender esse ponto de equilíbrio é esse dever de diligência que o dono tem que ter. No Brasil, no caso de conselhos mesmo, né, empresas SA, existe a legislação. No caso de empresa limitada, é uma questão de lógica. Ou seja, você está ali na frente como responsável da empresa e buscar esse equilíbrio econômico, ele, juntamente com o equilíbrio de uma boa prestação de serviço, é o desafio diário do dono de um hospital, de uma clínica. Como vai superar isso? Cada um vai buscando esse ponto de equilíbrio. Em alguns momentos você tem que abrir mão um pouco da qualidade, mas para poder equilibrar com os custos, e isso vai sendo o desafio do dono de empresa. Claro que nesses casos é importante
que os membros eles tenham um bom conhecimento. Por ser algo bastante desafiador, é necessário que o dono ele tenha realmente esse olhar mais profícuo para o processo, tanto operacional quanto financeiro, e aí não pode ser qualquer pessoa. Exige uma preparação, exige uma leitura de material, exige um conhecimento, uma preparação. Às vezes a empresa vem na mão da pessoa desde quando ela era pequenininha, mas isso ao contrário, quanto mais a empresa se torna maior, mais a exigência dessa capacitação à alta direção tem que ter. Então, isso tem que ser um olhar constante. E também os membros eles são responsáveis pela seleção da sua equipe. E aí tem um ponto importante aqui, né? Você escolher bem uma equipe, você pode ter muita dor de cabeça ou pouca dor de cabeça. Se você escolhe bem a sua equipe, e o que é escolher bem a sua equipe? Se você tem nas mãos pessoas que conseguem fazer as coisas sem precisar de você, e elas conseguem entregar o resultado, essa é uma boa equipe para você ter como sua primeira linha de gerente. Pessoas resolutivas, pessoas que conseguem ter uma percepção do correto, do que é certo, do que é errado, conseguem tomar decisões que são realmente as melhores para a empresa. Isso aí é o ideal, tá? Mas nem sempre a pessoa tem essa preocupação. E aí é onde você vai entender. Se você tem uma equipe que toda hora vai para você, que não consegue tomar uma decisão sozinho, e tem medo de tomar decisão, aí você não tem um gerente. Você tem uma pessoa que é um executor, que está ali no papel de gerente, que na verdade não é gerente. O gerente tem que tomar decisão, o gerente tem que ter autonomia, o diretor tem que dar autonomia também, para que a pessoa tome as decisões, senão realmente vai ser algo que vai chegar uma hora que a empresa não vai conseguir crescer. Ela não consegue crescer. Não é uma questão de mercado, não é uma questão financeira, é uma questão operacional. Você não consegue crescer porque você é a âncora do o próprio dono é a âncora do negócio. Que não consegue formar novos gerentes ou gerentes que tenham uma capacidade de resolução adequada, que tudo tem que vir até você, então realmente você vai ser a âncora. Por que você vai ser a âncora? Porque se tudo tem que passar por você, vai chegar, é como se fosse um gargalo, né? Ou seja, todas as decisões precisam passar por você, só que você é uma pessoa limitada, você não tem como tomar todas as decisões ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Isso vai travando os processos da empresa. Aí vai travando a empresa vai ficando mais letárgica em tomar suas decisões, e isso vai fazendo com que o mercado vá dando espaço a outros. Tá? Então, esse é um ponto importante. Não fique. Saiba escolher as pessoas que estão na sua linha de frente. A equipe operacional, ou então uma segunda linha de gerente, terceira linha de supervisão, essa daí já é menos preocupante. Você tendo aí ali na sua linha de frente pessoas bastante competentes, isso já te garante um bom sossego. Mas encontrar essas pessoas não é fácil nos dias de hoje, realmente está bastante difícil. Prepará-las é pior ainda, mas às vezes acontece. Às vezes você consegue encontrar uma boa pessoa, capacita ela dá o resultado. Às vezes tá faltando só orientação, às vezes está faltando só uma autonomia. Né? Então, tem que avaliar. Será que eu estou dando toda a autonomia? Ou será que eu estou travando essa pessoa? Se eu estou dando toda a autonomia e todo o recurso, só sobra a alternativa da pessoa mesmo não ter ali a aptidão adequada para aquela função. Então, essa reflexão, perdão, é importante, tá? Outro dever
dos membros do conselho, que são aquelas pessoas que são, no caso de uma empresa SA, as pessoas que estão no topo, né, da organização, e aí no caso de uma limitada, pode-se dizer a alta direção, é o dever de lealdade. Ali você tem uma equipe, pessoas que são de alta confiança. Então, devem agir de forma honesta e fiel, com boa fé, sempre no melhor interesse da empresa. Nunca por interesses próprios, e sim no objetivo de buscar o melhor para a empresa. Então, essas pessoas, elas precisam ser bem escolhidas. Né? Você ter pessoas de alta confiança já é difícil com boa capacitação técnica. Ainda com confiança, mais difícil ainda. Mas não é impossível. Tem que encontrá-las e remunerá-las muito bem. Né? Quando você encontra uma pessoa realmente de alta capacidade resolutiva e com alta lealdade, eu recomendo que você pague muito bem, porque ela entrega o resultado. Né? No Brasil, tem isso em legislação, o artigo 155 da Lei das SAs, que são, no caso dos conselhos oficiais, né? Como eu falei no início da nossa live, eu ia trazer um paralelo entre SA e limitada. Outra coisa importante é que ele não deve competir com a corporação, ou seja, não usurpar as oportunidades de negócio. A alta direção, as pessoas que estão no conselho, ali na alta direção, são pessoas que estão tendo acesso a informações privilegiadas, né? Então, são pessoas que têm um cargo de confiança. Então, essa confiança é necessária, não tem como a gente tirar isso do escopo, mas não há como a gente tirar. Então, temos que fornecer esses dados, senão a pessoa não consegue tomar decisão. O que a gente precisa saber estamos com as melhores pessoas mesmo, pessoas de confiança, pessoas leais. São esse grupo que tem que estar ali na linha de frente das tomadas de decisão. Muitas vezes há uma necessidade de política de conflito de interesse, é por isso que eu gosto muito da gestão participativa, onde você tenha o olhar de diversas pessoas, algo mais multidisciplinar, que permita que essa política de conflito de interesse ela possa ser bem utilizada, porque se eu tenho vários olhares, uma equipe multidisciplinar, naturalmente eu tenho flexibilidade para posicionar outras pessoas dentro de algumas situações de investigação ou de análise. Também define conflitos a serem divulgados, o que se impede o que impede de servir, o que impede de participar de assuntos específicos. Né? Esses conflitos, eles, como eu falei, se forem conflitos de interesse, a empresa precisa ter essa preocupação com o entendimento de quem vai ser a pessoa que vai tocar aquele assunto. Bom, outro ponto importante para a gente tratar na questão da governança, na alta direção, e aí esse é um ponto crítico, é o corpo clínico. Tá? O corpo clínico é um pedaço importante da gestão de risco, é um pedaço importante da governança e é um pedaço importante da assistência. Essas três pontas, o corpo clínico tem uma influência gigantesca, tá? Então, esse corpo clínico, como a gente já sabe, são compostos por médicos e profissionais de saúde que prestam atendimento no hospital ou na clínica. Em relação ao conselho, é importante que eles tenham uma boa comunicação. Às vezes, a alta direção não se preocupa com a comunicação adequada com o seu corpo clínico, gerando muito desentendimento. A gente sabe que o corpo clínico já por si só já é uma camada é um tipo de equipe que já tem seus desafios por si só, né, de gestão, não são fáceis de lidar, porque muitas vezes os médicos eles nem são CLT. A maioria hoje dos hospitais e clínicas
trabalham como médico como autônomo ou como PJ. Então, não é uma CLT. Então, acaba tendo uma fragilidade numa relação hierárquica. Então, se já tem essa dificuldade, você ainda não tendo uma boa comunicação com os médicos, realmente fica mais difícil. O desafio de uma boa comunicação com a equipe médica para que eles absorvam os protocolos de segurança, para que eles absorvam a gestão de risco e a governança, é necessário que, da alta direção, a gente tenha essa ponte bem construída. Muitas vezes o diretor clínico ou então o administrador podem ser essas pontes, mas entenda que se eles não estiverem engajados, se eles realmente não estiverem participando do processo da gestão de risco, da governança, vai ter problema. Vai ter problema. Então, o hospital acaba dependendo muito das escolhas dos médicos, né? Ou seja, há uma dependência onde o mercado ele acaba se favorecendo para um determinado. Tem alguns médicos que são mais famosos do que outros, né? Então, às vezes, ou então são médicos mais antigos, médicos que têm uma determinada experiência. Então, às vezes, as escolhas dos médicos, elas são escolhas feitas a partir das suas competências técnicas. Mas é importante que você traga eles para dentro do processo da gestão da qualidade e da gestão de risco, porque lá pelas mãos deles que passa muitas vezes as principais situações de risco que uma clínica corre. E, obviamente, que no final, havendo algum tipo de problema, não será o médico o único responsável pelo prejuízo caso ocorra algum dano ao paciente, mas o hospital, por ter feito a escolha por aquele médico, é também corresponsável. No Brasil, é permitido que os médicos atuem como autônomos e PJs, tá? Então, existe uma resolução. Então, isso acaba dando uma flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, perde-se em um poder hierárquico com eles. Então, os médicos eles precisam ter um corpo clínico, eles fazem parte desse corpo clínico, e esse corpo clínico precisa ter um regimento. Então, existem vários protocolos que precisam ser definidos, e isso deve haver um regimento interno, assim como uma comissão de ética médica. É fundamental que essa estrutura, ela esteja lá. E quais são as atividades do corpo clínico dentro da governança e da gestão de risco? O conselho, o hospital, ele acaba sendo responsável por supervisionar a qualidade do atendimento do corpo clínico. Como eu já falei em governança clínica, existem as auditorias clínicas que são feitas por alguns profissionais da área médica e que visam identificar se a prática da medicina ela foi feita da melhor forma possível, né? E aí, nesse sentido, ocorre essa supervisão. Então, é necessário que o corpo clínico ele esteja sendo auditado constantemente pela empresa, pelo hospital. Ele também tem como objetivo, é importante que alguns membros do corpo clínico participem das tomadas de decisão da alta direção. Às vezes, na alta direção, você tem lá o representante da administração, o representante da assistência, mas você não tem ali um representante da área médica, um diretor médico, ou então algum dos médicos que possa estar participando. Então, se você não tem, isso já fragiliza também o processo de gestão e governança. É necessário que eles que eles façam parte, que eles participem das tomadas de decisão. Eu gosto, inclusive, de botar os médicos para participar também das questões de qualidade, risco, governança. Tudo isso são elementos que ajudam a gente a trazê-los para perto, tá?
E aí, quando você faz isso, eles acabam atuando como consultores também, porque você coloca ali mais uma visão do que está acontecendo no operacional, que pode melhorar ou, pelo menos, tangibilizar melhor os protocolos de segurança. Então, trazer os médicos para perto é fundamental. Aqui no Brasil tem algumas resoluções que permitem, no caso de conselhos, você ter médicos também no conselho. Então, o conselho ele retém a autoridade e responsabilidade para intervir, por fazer parte do conselho, ele tem essa responsabilidade. Isso no caso de SA. No caso de limitada, empresa LTDA, você pode ter, e é saudável que você escolha um ou dois médicos para comporem sua equipe e você poder ter ali uma gestão também com o olhar do médico. Um olhar do enfermeiro é importante, o olhar do farmacêutico é importante, também. Mas o olhar do médico, sem sombra de dúvida, é indispensável. E aí, claro, tem que ter um planejamento de atividades para esse corpo clínico, que vai além das atividades assistenciais. O objetivo desse planejamento é você estabelecer um bom relacionamento, se aproximar deles e promover qualidade do serviço prestado. Então, é fundamental essa aproximação. A gente não pode criar um abismo entre o corpo clínico e o resto da empresa. Esse abismo ele precisa ser desconstruído. Vamos construir pontes. E aí, alguns passos são difíceis, né? Primeiro, é importante que haja uma resolução, uma declaração de princípios através de um regimento interno que tenha a participação deles em todo o trâmite, certo? Então, esse regimento interno, ele pode ser escrito em primeira mão pela equipe da qualidade, mas depois ele precisa ser revisado pela equipe de médicos. Em seguida, faz a comunicação com os médicos, começa a se aproximar. Uma das grandes dilemas, uma das grandes dificuldades para a implantação da ONA é pegar o médico e trazer para perto. Muitas vezes já são pessoas viciadas, já são pessoas que já têm uma experiência já pré-definida anteriormente, o que faz com que os vícios eles permaneçam. Mas aquele velho dilema, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, vamos para cima, vamos continuar insistindo e trazendo a comunicação, fazendo através da comunicação essa ponte com os médicos. Feita essa ponte, você já consegue torná-los captadores de informação, porque muitas vezes o prontuário não está muito claro, muitas vezes a informação não está muito clara, mas com a visão de quem estava lá dentro da cirurgia ou de quem estava acompanhando aquele paciente, a análise com certeza vai ser muito mais assertiva. Então, é fundamental que dentro do corpo clínico haja essa preocupação. Uma outra preocupação importante com a eficácia terapêutica, dentro da própria governança e da gestão de risco, o que objetivamos é alcançar a eficácia terapêutica, a gente sabe que nem sempre é possível, mas é o objetivo principal, então acompanhar e verificar isso é fundamental. E, claro, um plano de desenvolvimento, ou seja, capacitação, né? Os médicos eles precisam também ser capacitados. É necessário que o plano de treinamento e desenvolvimento também abarque treinamentos e sugestões para os médicos. Os médicos também precisam ser constantemente capacitados, não apenas na parte técnica referente às suas próprias áreas, mas também as questões gerenciais, né, como governança, entender o que é governança, o que é qualidade, tudo isso é importante para a manutenção. E já falando de educação, é fundamental que a gente tenha um processo
de educação, de treinamento bastante robusto, para que todas as pessoas possam cumprir com suas responsabilidades. É indispensável que hajam treinamentos constantes. Aqui, por exemplo, já é um treinamento, mas existem treinamentos mais específicos, talvez outros que sejam mais importantes. Então, esses treinamentos precisam ser mapeados, identificados e trazidos para dentro da sua empresa. Tá? A recomendação é que você estabeleça um processo para educar e comunicar os membros, garantindo o conhecimento das responsabilidades e também do que se espera de cada um deles. Eu gosto sempre de dizer que a repetição ela é a mãe do aprendizado. Então, mas eu já dei esse treinamento, vou ter que dar esse treinamento mais uma vez. Eu sugiro que você faça quantos treinamentos forem necessários para que as pessoas realmente se engajem na gestão de risco e de governança. E agora sim, o que você pode ser é mais criativo. De repente, não estamos falando apenas de treinamentos em sala de aula, mas podemos pensar também em treinamentos de formas mais lúdicas, gincanas, semanas, palestras, livros. Existem diversas formas de se obter o conhecimento. Então, o que a gente não pode é parar. A gente não pode é ficar parado sem nenhuma entrega para eles. A equipe de gestão, incluindo os profissionais de risco, deve planejar e executar essa educação continuada. Não apenas se preocupando com a parte técnica, até porque eu acho que a parte técnica os médicos eles já são bastante, eles já têm essa preocupação, pelo menos os que eu conheço, eles são bastante preocupados. Tem já o hábito de ir para congresso, eles já têm o hábito de estar se capacitando constantemente. Isso eles já têm, mas eles são focados na parte técnica. Se eu sou oftalmologista, eu quero ir para todos os congressos de oftalmologia, eu quero saber tudo que tem de novo na oftalmologia, quais são as técnicas, que aparelhos novos estão sendo lançados para ajudar no diagnóstico. Então, isso é a preocupação de 90% dos médicos. A questão é que, na parte da gerência, onde você fala de governança, de gestão de risco, gestão da qualidade, em que momento que eles estão absorvendo esses conhecimentos? Então, essa é a pergunta que eu deixo aqui no ar para você refletir. Então, a orientação, novos membros, um novo médico chega. Eu já vi várias empresas que recebem o médico e simplesmente, tá aqui, assina um contrato, para você começar, a sua agenda é essa, você começa a ter nela amanhã. E como é que fica o onboarding desse médico? É assim, o médico é contratado e já é jogado dentro do consultório para começar a atender, a gente não tem nenhum treinamento, a gente não faz nenhum acolhimento, a gente não explica as questões da qualidade. Se a gente não faz isso, naturalmente, o conhecimento, naturalmente, as barreiras para que você consiga trazer essas pessoas para perto serão maiores. Já pega um novo médico, já começa a botar ele no eixo, mostrando que a qualidade, treinamento, indicadores, já vai colocando ele dentro do ritmo, porque nos cursos de medicina, eles não têm nenhum acesso à gestão. Em pós-graduações, talvez veja mais um pouco, mas é muito pouco o conhecimento que eles têm sobre gestão. Então, é fundamental que a alta direção, justamente com a qualidade, e o setor da RH também, tenha essa preocupação de construir esse plano de desenvolvimento dos médicos para que eles consigam atender com melhor presteza. E aí, claro, na parte de riscos, alguns tópicos que eu enxergo que são fundamentais. Né? A gente tem que estar sempre falando sobre tendências em segurança,
Não dá para a gente pensar mais, tirar esse tema dos nossos debates. A questão da segurança do paciente hoje está sendo cada vez mais vista, não apenas pelos órgãos do governo, mas pela sociedade também. Muitos casos de erros médicos, o número de processos tem crescido. Então, é importante que a gente tenha debates sobre os temas, sobre as tendências de segurança do paciente. O que tem de novo também, quais são as novas técnicas, o que está sendo visto, que novas barreiras podemos implementar através da inteligência artificial, de repente, uma prescrição que possa ser avaliada por dois médicos. Eu estava conversando com um médico na semana passada que ele faz um duplo cheque ele faz o laudo, mas o laudo ele é assinado por dois médicos, né? Então existe uma dupla checagem no laudo para garantir que o laudo não saia com erro. Então é uma coisa que uma vez eu estava falando com ele, perguntando sobre a possibilidade de um laudo ser entregue no mesmo dia. Aí ele falou: Danilo, é um tipo de preocupação que eu não quero ter, porque entregar um laudo no dia pode ferir a qualidade. Eu prefiro perder mais 1 ou 2 dias, ou investir, melhor falando, mais 1 ou 2 dias, mas ter um olhar de outros profissionais do que eu apenas liberar isso, né? Poder estar saindo com o resultado errado. Então, onde eu falei que às vezes a qualidade ela puxa no custo, porque se eu tenho que botar mais uma assinatura, naturalmente isso vai pesar no custo da empresa. Mais um profissional analisando, tem que pagar 2 profissionais pelo mesmo laudo. Mas é aonde a gente fica no dilema. Eu quero mais qualidade, mas eu preciso reduzir riscos. E aí é o dilema. Como é que eu consigo fazer com que essa balança se equilibre? Temos também outros riscos no Brasil. A gente sabe que, pelo menos eu tenho visto falar muito de situações onde a pessoa percebe que há uma falta de controle dentro do hospital, da clínica, e ela mesma promove a falha. Um exemplo, eu tenho um caso de um cliente, um cliente meu, que ele tem um laboratório, tem a parte de laboratorial, e aí a pessoa que foi fazer o exame, ela levou uma outra pessoa com ela. Na hora de colher, houve a troca do paciente, ou seja, quem foi colher o exame foi a amiga, não ela. Era um exame de beta-HCG, inclusive. Só que por felicidade da empresa, né, o funcionário ele realizou a checagem da identidade e constatou que a pessoa que tinha sentado para tirar para a coleta do exame não era a pessoa que estava ali não era a mesma guia, né? E aí deu um maior problema, foi feita até uma queixa contra esse paciente, que também, assim como o paciente pode se queixar abrir uma queixa contra o hospital também pode abrir queixa contra os pacientes, né? Isso não é unilateral, então são duas vias. Então, são detalhes, às vezes, gente, que a gente precisa estar preocupado, tá? As questões de requisitos regulatórios também, Anvisa, ANS, toda hora está mudando. A área da saúde está numa efervescência nesses tópicos como governança, qualidade, segurança. Esses tópicos estão bastante vivos, e isso tem sido pauta para esses órgãos estarem desenhando novas leis, novas regulações. Também tem a questão da responsabilidade civil, que a gente já sabe, é importante que hajam treinamentos mostrando o que é certo, o que é errado. Gestão de crises, outro tópico importante, às vezes numa situação de crise é onde a gente vê o despreparo,
e aonde aumentam as chances de haver falhas e aumento de problemas de risco e de possíveis processos jurídicos. Treinamento e análise de indicador, gente, isso aí tem que ter. O médico, acho que os indicadores que eles conhecem mais são os indicadores mais voltados para a segurança do paciente, talvez, os melhores, sim, mas outros indicadores eles não têm. Então é importante que haja essa preocupação em dar treinamento também para eles sobre indicadores. E os programas de compliance que também precisam trazer novas perspectivas de treinamento para essas pessoas. Eu sei que o desafio é grande, gente. O desafio não é pequeno. Você lidar com o médico PJ ou autônomo, né? Onde no contrato o que está rezando ali é basicamente a prestação de serviço, né? Essa preocupação toda com treinamento é uma preocupação que foge, ou talvez não seria a melhor palavra fugir, mas talvez a melhor palavra seja enfraquece, porque você não tem ali uma relação de hierarquia direta. Né? É diferente você ter um médico CLT, ou de ser carteira assinada. Ali a força da relação capital-trabalho ela é muito maior. E isso faz com que nessa perspectiva se consiga trazer mais. Entretanto, precisamos entender o outro e saber como dialogar com eles para motivá-los a vir. Né? Eu sei que eles têm agenda difícil, mas hoje nós temos tecnologia, né? Temos treinamentos online, nada também lá, mas como é que eu vou trazer um médico para dentro de uma sala de aula? Gente, hoje várias vezes eu preciso lembrar as pessoas que nós não estamos no século XXI, não estamos mais no século XX, certo? Século XXI é o século da tecnologia, do digital. Olha nós aqui, né, fazendo um trabalho online, onde vocês estão em diversas cidades do Brasil e a gente está aqui trazendo conhecimento. E esse conhecimento também não precisa ser ao vivo. Aqui a gente está aqui ao vivo hoje, mas isso pode também ser visto depois no YouTube, no canal, para que haja, né, uma divulgação do conhecimento. Então, esses quesitos, eles são importantes que se sejam pontuados. Então, o profissional de risco, ou seja, a pessoa que está realmente à frente da gestão de risco, que costuma ser, muitas vezes, a própria pessoa da qualidade, deve se preocupar com o plano de educação da área médica também. Hoje eu quis falar muito do médico, porque eu sei que é um ponto fraco, é um ponto onde a gente precisa estar muito conectado com eles, e dentro das minhas andanças é onde eu vejo maior fragilidade.